Senhor, igreja. Pode se assentar, viu? Meu Deus. Que culto é esse? Creio que o Senhor já fará grandes coisas essa noite, porque olha, está um clima diferente, uma nuvem diferente. Quero agradecer a oportunidade dos pastores pela confiança. E o Senhor, Ele tocou no meu coração já tem uns dias sobre a passagem que está em Mateus 14, a partir do 22, que é do tema Jesus anda sobre as águas. E eu fiquei buscando em Deus, e o Senhor falou, é isso que eu quero que você passe para a minha igreja. Eu falei, amém, Senhor. Eu vou ler a partir do 22 até o 33. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante ao outro lado. Enquanto despedia a multidão, despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Se fosse para me dar um tema para essa pregação, Deus sempre coloca algum tema, sabe, no meu coração, sempre, desde sempre. E eu colocaria um novo nível de fé. Que nessa noite o Senhor nos chama para ter um novo nível de fé nele. Amém, em nome de Jesus. E aqui, acima, fala da passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. E estavam ali, os discípulos com Jesus. E aí, a multiplicação dos peixes foi um dos maiores milagres que Jesus fez. E os discípulos estavam a acompanhar tudo isso. E, em nome de Jesus, após acontecer todo o acontecido, Jesus, ele ordenou que os discípulos fossem para Genezaré. E Jesus falou bem assim, pega o barco e vocês vão lá para o outro lado, que eu vou ficar aqui despedindo o povo. Só que Jesus, ele não iria somente despedir o povo, porque aqui logo fala que Jesus despediu o povo e subiu o monte para orar. Então, a partir do momento que Jesus ordena os discípulos irem para o outro lado do mar, é porque eles não estavam muito afim, porque Jesus deu uma ordem para que eles fossem. E para que Jesus desse uma ordem para que eles fossem, é porque
Existia algo de errado neles. Eu não sei se houve algum entre eles, imagina os 12. Ô Jesus, a gente já serviu 5.000 pessoas aqui, a gente ainda vai ter que ir para o outro lado. E Jesus falou, vocês vão. Eu conjecturo, vocês vão. Estou ordenando, vocês vão. E assim, querendo ou não, eles foram. Obedeceram a Jesus. E ali o Senhor, aqui mais para baixo fala, né? Que eles estavam no barco, no meio do mar. E começou o quê? O vento. Começou o quê? A chuva. Enquanto Jesus estava lá orando, tranquilo, os discípulos estavam lá no meio do mar. E algo que o Senhor ministrou ao meu coração, que esse vento foi proposital. Quando Jesus ordenou que os discípulos fossem para o alto mar, existia um propósito maior. Existia algo que o Senhor precisava tratar naqueles 12. E eu fiquei questionando Jesus. Eu falei, Jesus, Espírito Santo, fala comigo. O que o Senhor queria tratar nos 12? O porquê que o Senhor permitiu que eles fossem para o alto mar? O porquê que o Senhor permitiu que eles passassem por esse vento? E por que o Senhor andou sobre as águas? E o Senhor, Ele me levou lá para... Deixa eu marquei aqui. Marcos 6:52. Pode colocar para mim, por favor? Que Mateus não conta o que Marcos contou. Marcos contou bem assim, 6:52. Pois não tinham entendido o milagre dos pães, e o coração deles estavam endurecidos. Então, os 12 andavam com Cristo, estavam vendo ali toda a obra, tudo que Cristo estava fazendo, e eles ainda estavam incrédulos. Eles ainda não estavam crendo que Jesus de fato era o Filho de Deus. Irmãos, eu quero declarar aqui na vida dos irmãos. Não importa o vento, não importa o mar, não importa a luta, não importa o que nós estamos passando. O nosso Jesus, Ele jamais desperdiça sofrimento. É a Bruna que fala isso. Jesus jamais desperdiça sofrimento. Só que para a gente aprender isso, a gente só aprende na prática. A gente só aprende na prática. Tudo que foi dito aqui, o Senhor foi ligando com tudo que Ele ministrou no meu coração. Porque nós não somos coitadinhos. Quando Jesus nos joga lá no alto mar, é porque Ele tem algo a transformar dentro de nós. Nós estamos sendo aperfeiçoados para ir com o Pai, porque nós não podemos subir de qualquer jeito. Então Jesus estava o quê? Aperfeiçoando aqueles 12. Cada um com uma personalidade diferente, assim somos nós. Cada um com uma personalidade diferente, cada um com um modo de falar diferente, cada um com um modo de pensar diferente. Imagina Jesus naquela multidão, onisciente, lendo o coração dos discípulos e ele incrédulos. Porque aqui, em Marcos fala que eles estavam com o coração endurecido. E aí Jesus vai e envia eles para o alto mar. E o engraçado aqui, irmãos, também que o Senhor ministrou muito no meu coração, foi sobre o tempo. Porque aqui, aqui fala que Jesus foi para o monte orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E aí eu fui pesquisar a 4ª vigília, porque o tempo, ele era dividido em 4 tempos. Era dividido das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 e das 3 às 6. Então Jesus foi conter com eles das 3 às 6. Olha o tempo, aqui fala que à tarde Jesus foi orar lá tranquilo com o Pai, deixa eles lá. Lá, aquela incredulidade deles vai ter que sair. E depois
depois eu vou lá resolver com eles, depois eu vou lá salvar eles, depois eu vou lá ajudar eles. E o Senhor falava muito ao meu coração sobre incredulidade. Porque nós, como filhos, discípulos do Senhor, já vivemos tantas coisas em Cristo e mesmo assim duvidamos do que Ele pode nos fazer, do que Ele pode transformar, do que Ele pode restaurar, do que Ele pode nos trazer de bom, porque o sacrifício maior Ele já fez. O que é impossível para o Senhor? O Senhor falava assim no meu coração: o que é impossível para mim? Por acaso eu sou homem para mentir? Por acaso eu sou homem de prometer algo e não cumprir? O porquê que a minha igreja está incrédula? O porquê que a minha igreja não está confiando plenamente no que eu tenho, no que eu prometi, no que eu falei? Em nome de Jesus. E aí foi. Jesus foi. No 26 diz bem assim: os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. 27. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus, ele deixa um recado hoje para a igreja: não temas. O vento que nós passamos na vida é para nos aperfeiçoar. Não tenha medo. A palavra do Senhor nos diz que Ele não nos deu espírito de medo. Ele nos deu espírito de ousadia, não de covardia, não de medo, não de temor. Isso não significa que nós não vamos sentir, vamos, só que isso não pode nos dominar. E Jesus, Ele nos faz um convite a estar nele, a olhar para Ele. Porque quando Pedro fala bem assim para Jesus: deixe-me ir ter contigo, Jesus vem. Simplesmente ele deu uns passos, mas quando ele começou a olhar para o vento, quando a gente começa a olhar para a dificuldade, quando a gente começa a olhar pelas coisas que começam a acontecer na nossa vida, a gente retrocede, a gente começa a afundar. O Senhor falava assim no meu coração: quantas pessoas têm promessa, quantas pessoas têm sonhos, quantas pessoas têm projetos, e fala bem assim para o Senhor: Senhor, esse ano eu vou romper, esse ano eu vou fazer, esse ano, porque você tem uma palavra e você crê na palavra que o Senhor te falou. Mas quando vem o dia mau, quando vem o vento, você começa a olhar para a circunstância e você retrocede. E o Senhor falou: não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para o vento, não olhe para nada, olhe para mim, olhe para mim. Por mais que às vezes nós olhamos para a nossa vida, achamos que é perca, com Cristo jamais é perca. E tudo que o Senhor nos permite perder, entenda algo, é porque não foi Ele que nos deu. Não foi Ele que nos deu. Eu já tive muitas perdas na minha vida e eu perguntava muito para o Senhor. Passou muitos anos e o Senhor me falou: você perdeu porque não foi eu que te dei. Porque quando nós escolhemos estar em uma nova vida, um nascer de novo em Cristo, o que Ele não deu, Ele vai tirar para Ele entregar tudo que vem dEle, tudo que vem do céu. Amém, igreja? Em nome de Jesus. E aqui, outra coisa que o Senhor falava muito ao meu coração também, sobre nós ter ousadia nele. Ousadia. Porque o Espírito Santo que está dentro de nós, Ele nos dá ousadia em Cristo. Porque às vezes quando nós estamos aí no mundo, nós somos ousados para tantas coisas, mas em Cristo, às vezes nós tememos. Por quê? Sendo que o nosso Deus, Ele já nos deu todas as coisas nas regiões celestiais. O porquê que nós tememos? O porquê estamos com medo? Sendo que quando Ele foi para aquela cruz, Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades, Ele levou sobre Ele todo o pecado. Então nada nos condena mais hoje. Aqueles que estão em Cristo, não existe mais condenação.
Então, o Senhor também nos convida a ter ousadia, porque quando eu li aqui a passagem de Pedro, quando Pedro falava bem assim, Jesus, manda-me ter ir contigo sobre as águas, e Jesus disse, vem. Jesus já sabia que Pedro iria afundar, mas Jesus gosta de pessoas ousadas. Jesus gosta de pessoas que acreditam que com Ele vence. E quando Jesus falou, vem, e Pedro vai, é assim conosco. Quando Jesus nos dá uma palavra, quando Jesus nos dá uma orientação, que às vezes nós temos medo, sim. Jesus nos deu uma orientação, mas isso não significa que a gente não vai ficar inseguro às vezes. Jesus, aí vem um monte de coisa na mente. Jesus, o que vai acontecer? Jesus, e se? E se? Jesus está falando, para de ir se. Para de talvez, para se não der certo. Vai dar certo, porque se Jesus te deu a palavra, vai dar certo. Não significa que não vai ter vento, vai ter. Não significa que o inimigo não vai se levantar, ele vai se levantar. Mas nós temos que crer em tudo que Jesus tem para a nossa vida, em nome de Jesus. E aqui fala, né, quando no 30, mas sentindo o vento muito forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, salve-me, Senhor. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Tem uma versão que fala, imediatamente, Jesus estendeu a mão. Às vezes Jesus ele vai permitir que nós dê passos, que o vento vai se levantar. Só que imediatamente Ele vai segurar nas nossas mãos. Porque se Ele nos mandou, Ele é responsável para isso. E o Senhor falava muito ao meu coração. Na verdade, o Senhor ministrou isso na minha vida. Primeiro veio para mim. E eu falei, Senhor, de fato, não estou sendo ousada da forma que o Senhor quer. Não estou confiando no Senhor da forma que eu deveria confiar. E essa palavra, ela queimou muito o meu coração. Alinhou muito o meu coração. Em nome de Jesus, e que a igreja entenda que nada que o Senhor permite na nossa vida é em vão. Nada. Os discípulos, eles estavam incrédulos. Olha o que Jesus teve que fazer para trazer o coração dos discípulos para Ele. Para que eles de fato entendessem quem é Jesus. E às vezes somos nós. Tem uma letra de um louvor que fala bem assim: você terás o meu coração de um jeito ou de outro. Jesus terá o nosso coração de um jeito ou de outro. Não tem para onde a gente correr. Não tem. Ou a gente vai entregar o coração para Jesus, vai confiar nele plenamente, por livre e espontânea vontade, ou ele vai causar tudo isso. Ele vai causar o vento, ele vai causar a enfermidade, ele vai causar crise, ele vai causar alguma coisa para que a gente entenda que nós precisamos ser dependentes dele. Porque é muito fácil a gente falar que acreditamos em Deus quando está tudo bem. Aí vem o vento, aí a gente fala assim, eita, peraí, eu preciso ir para ele. É que nem João 15, o Senhor me transformou muito em João 15. Porque Jesus fala bem assim, sem mim nada podeis fazer. Em algum momento da nossa vida a gente ainda acha que pode fazer alguma coisa sem Cristo. Em algum momento ainda a gente acha que a gente tem alguma autoridade em algo. Não temos. Não temos. E enquanto a gente não entender essa dependência em Cristo, Ele permite. Mas existe um propósito maior, nos aperfeiçoar. Porque quando o Senhor ministrava essa palavra no meu coração, Ele falava com muito amor, com muito zelo, com muito carinho. Nós somos noiva dEle. Então o Senhor, Ele nos exorta, mas com muito carinho, com muito amor, para que nós venhamos entender de fato o que Ele quer de nós, para que cada dia nós seja aperfeiçoado e que nós possamos cumprir com o que Ele tem para a nossa vida. Porque nós temos que amadurecer. Não dá. No mundo que nós estamos aí, não dá para ficar sendo que nem menino de um lado para o outro. Não dá. Nós temos que amadurecer. E foi isso que Cristo fez com aqueles discípulos. Ou vocês vão amadurecer
por bem ou por mal. Como eles ficaram incrédulos lá na multiplicação, peraí, que eu vou tratar o coração de vocês, é agora. Então, ali, quando Pedro falou, salve-me, imediatamente Jesus salvou ele. E disse, por que duvidaste, homens de pequena fé? 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então nós temos que aprender a discernir o vento da nossa vida. Porque nem todo vento é o inimigo. Nem todo vento é Satanás que se levanta. Tem ventos que nós causamos. Tem ventos que é o Senhor que quer nos trazer para perto, porque nós já estamos tão longe, que para não nos perder, Ele vai permitir o vento. Ele vai permitir que as coisas saiam um pouco do nosso controle, para que a gente entenda, ei, só Ele pode me curar, só Ele pode me restaurar, só Ele pode me transformar. E no 33 diz bem assim, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente Filho de Deus. Aleluia. Aqui Marcos diz, pois não tinha entendido o milagre dos pães, os 12. O coração deles estava endurecido. Ó, rapidinho mudou, né? Depois do vento, aqui fala que eles reconheceram que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos entender de fato o que Jesus quer de nós. Porque aqui existe um tratar de Cristo em nós, mas também existe uma entrega. O Senhor, Ele exige uma fé, um espírito de fé, que nós venhamos acreditar nele, independentemente do vento. É fácil? Não é, irmãos, porque só quem passa pelo vento sabe o quanto é difícil. É chorando, mas o renovo vem a cada manhã. Nós cremos de fato de que Ele está conosco. Entender quem somos nele. E também o Senhor falava muito forte. O Senhor já fala aqui desde o ano passado sobre isso. Sobre estar nele. Permanecer nele. O Senhor falou também através de intimidade com Ele. Porque senão nós não vamos entender o vento. Quem não está nele não entende o vento. Fica perdido. Acha que é uma coisa, acha que é outra, acha que é outra. Quando nós estamos nele, Ele nos fala, ó, esse vento, sabe por que é esse vento? É por causa disso, disso e disso. O Senhor, Ele fala ao nosso coração. Amém, irmãos? Eu posso fazer uma oração, pastor? Foi até aqui que o Senhor me entregou. Eu queria que vocês colocassem os seus pés. Gostaria de fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aqui está a tua igreja, Pai. Jesus, o Senhor é o dono da tua igreja, Pai. Pai, mediante a tua palavra, Senhor, que é viva, que ela é eficaz, Senhor, que ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, firmar, Pai, a tua igreja, Senhor, em ti. Pai, em nome de Jesus, Senhor, dê discernimento a eles, Pai, para que eles possam entender, Senhor, qual vento que eles estão passando. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, tira toda incredulidade, Senhor, todo medo, Senhor, tudo que possa impedir, Senhor, dos teus filhos, da tua igreja avançar, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, dar resposta, Senhor, aos que precisam de resposta. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, som do coração de cada um e entrega de fato que cada um veio buscar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, enche o teu povo com o teu Santo Espírito, enche o teu povo com o espírito de sabedoria, com o espírito de discernimento, Pai, para que eles possam, meu Deus, avançar em ti neste ano, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor, neste dia. Essa semana seja abençoada, Pai. E que teu Santo Espírito venha ministrar o coração deles, Pai, nesta semana.
tudo que o Senhor falou nessa palavra, Pai. E eu creio, Pai, que tudo que tiver desalinhado, Senhor, o Senhor vai alinhar. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. E as palmas adoram o Senhor, em nome de Jesus.